o Ministério da Defesa publicou uma nota afirmando que a declaração do ministro José Múcio aconteceu porque a prestação de contas do governo não citou nenhuma realização da sua pasta. E defendeu não haver queixas sobre a situação do Ministério das Mulheres, ou seja, não falei nada de mal do Ministério das Mulheres. Juliana Lopes, agora já quero te ouvir. O que fez o Ministério das Mulheres, afinal de contas? Uma pressão que está acontecendo e a gente vem acompanhando desde quando Lula abre espaço na esplanada dos ministérios para esse ministério. É uma recriação de uma pasta muito simbólica, mas o que a gente viu foi o governo fazendo cobranças por falta de entrega nos últimos dias. É claro que a gente precisa olhar para essa pasta com um olhar diferenciado de outros ministérios maiores, com orçamentos maiores, enfim. Tem todo um trabalho que precisa ser feito de articulação. Mas é um momento em que essa cobrança do ministro José Múcio vem fazendo essa pressão ainda maior. Vamos lembrar qual que é a situação do Brasil hoje. Esse é um problema de segurança pública que também pressiona o governo, que é uma epidemia de feminicídios, né? Um ministério que poderia fazer uma articulação, e isso ouvi inclusive de integrantes do governo, como, por exemplo, órgãos estaduais, né? Porque a gente sabe que para combater feminicídio precisa de uma estrutura ampliada que vá para além do governo federal, que atue também nos estados, mas essa articulação, segundo integrantes do governo, tem deixado a desejar. Então, é um incômodo que coloca ali o ministro Múcio no momento em que esse ministério está sendo cobrado. A gente precisa ponderar algumas questões, né? O Ministério vem reconstruindo políticas públicas que não existiam em gestões anteriores, fez ali uma ampliação de rede de atendimento a vítimas, que é muito importante, mas tem pouca atuação nesse que é um problema que precisa de solução. Essas soluções precisam ser apresentadas também numa campanha eleitoral, que é a questão da alta de feminicídios no Brasil. Quando o presidente Lula fez aquele evento ali no Palácio do Planalto, levou o Ministério da Justiça, que é importantíssimo nessa discussão, mas não teve nem fala da ministra das Mulheres. Então, colocar essa cobrança é também fazer com que a gente observe com cuidado e com atenção a atuação desse ministério, que tem deixado a desejar, segundo integrantes do governo, e precisa apresentar soluções, ou pelo menos uma atuação que seja articulada com órgãos todos que fazem parte da justiça, órgãos estaduais que precisam atuar em conjunto para reduzir essa situação aqui no Brasil. Então, pode ser que Múcio até diga que, olha, eu não estava falando exatamente disso, mas toca numa ferida do governo e numa cobrança. Vamos lembrar que o presidente Lula voltou para esse governo abrindo mais pastas, né, dizendo que era importante a abertura de pastas dentro da esplanada dos ministérios, que foram assuntos que foram escanteados na gestão de Jair Bolsonaro. É muito simbólico que isso aconteça, mas nesse fim de gestão, essa ida para a campanha eleitoral e o fim da gestão mostra que algumas atuações deixaram a desejar. E é o que a gente precisa observar com bastante atenção. Precisa ampliar bastante, mas também precisa mostrar serviço, né? Não, óbvio. E assim, precisa, não é fazer muito, mas é o que faz, tem que ter eficácia. E falando aqui do José Múcio, rapidamente, se tem uma coisa que ele fez que fez toda a diferença para o governo, foi pacificar a relação dos militares com o presidente Lula, né? Que chega naquele momento pós-tentativa de golpe e tudo mais, e ele foi essencial nessa batalha, mais até do que qualquer organograma que ele apresente ou lista de feitos da própria defesa.